Olá! Se você nesse momento anda angustiado, preocupado e perdendo o sono com os problemas da sua empresa, está com dificuldade de liderar o grupo e acha que não tem tempo para você, aliás, não acha, você está sem tempo para você e para sua família e tem a sensação que a sua vida está patinando, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre a chave mestra de qualquer empresa. Nós vamos falar sobre liderança e desmontar alguns mitos que existem por aí e que nos confundem e que a gente acaba pensando que não nasce com esse dom ou não tem habilidade para isso. Muito prazer, eu sou Sueli Aragão, mentora de executivos, de empresários e empreendedores e estou aqui para conversar com vocês sobre liderança. Vamos falar de alguns mitos, algumas verdades e algumas coisas fundamentais para você se tornar um líder extraordinário. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é que liderança é uma habilidade que se aprende. Então, quando alguém fala, até numa sala, numa palestra, quando a gente pergunta ao pessoal, gente, quem aqui tem habilidade de liderança? Quem aqui é líder? Poucas pessoas levantam a mão. Sabe por quê? Porque a maioria acha que o líder é um extraterrestre, é alguém excepcional. E acha que se levantar a mão está sendo vaidoso, está sendo uma pessoa prepotente. Isso não é verdade. Todos nós, em algum momento, nós somos líderes. Tem até um mentor meu que fala assim, na vida você só tem duas escolhas, ou você é líder, ou você é seguidor. Tá? Mas esses papéis a gente vai revezando. Em alguns momentos a gente está liderando, em outros momentos a gente está seguindo alguém, está seguindo um líder, né? E a primeira coisa que a gente vai pensar nessa conversa é assim, por que liderar, né? Então você imagina se uma empresa existisse sem que houvesse o mínimo de liderança. Então, o que seria daquele grupo de pessoas que chega ali para trabalhar? Né? Alguns têm iniciativa, outros não, mas as pessoas precisam minimamente ter um direcionamento daquilo que eles vão fazer. Então eles precisam de um líder que os oriente para isso. Uma outra coisa importante é a gente lembrar o seguinte, a definição, né, de líder, que é inspirar, conduzir pessoas a alcançar um objetivo comum. Então, mesmo que você não tenha ninguém trabalhando com você, você é líder da sua própria vida. Você quer saber? Se você em algum momento é capaz de inspirar alguém a aprender mais, fazer mais, sonhar mais e ser mais, você já é um líder. Nem que seja um líder só da sua própria vida. E como eu falei ainda há pouco, ou a gente é líder, ou a gente é liderado. E eu vou conversar com você sobre o principal ponto de uma liderança efetiva. Vamos falar sobre alguns, mas o primeiro mandamento de uma liderança efetiva é a questão da integridade. E o que é integridade? É fazer exatamente aquilo que você prega. E essa integridade, essa liderança precisa começar com você. Quantas vezes a gente promete algo para a gente mesmo e não faz? Coisas do tipo, olha, eu vou ao médico, vou cuidar da minha saúde, acaba esquecendo. Coisas do tipo, eu vou fazer um determinado curso ou me capacitar em alguma atividade e vai prorrogando isso ao longo da vida. Coisas que você diz, olha, eu quero visitar muito esse país, essa cidade, esse lugar que eu quero conhecer, mas nunca se organiza para de fato realizar esse desejo. O que é que você está fazendo? Você está falhando com você mesmo. Então, coisas que a gente precisa perguntar. O que é
que eu estou fazendo com a minha própria vida. Porque se você não é capaz de liderar a sua própria vida, como você espera liderar um time? Se você não é capaz de ter coerência com você mesmo, como você espera e se respeitar? Como você espera que os outros lhe respeitem? Essa conversa não é para puxar a orelha. É só para a gente parar e pensar o quanto a gente, num piloto automático, quantas vezes você está no piloto automático, na resolução do problema do dia a dia e não percebe a quantidade de coisas que não erradas que você está fazendo e não vão lhe ajudar em nada. Então esse papo é um convite a uma reflexão, é um convite a uma paradinha para afiar o machado. Eu vou contar essa história, a maioria de vocês deve conhecer, mas eu acho que ela é muito boa para a gente refletir o quanto muitas vezes a gente está apenas ocupado e não está produzindo. Era uma vez numa aldeia de lenhadores, né? Numa floresta, que tinha um senhor que era muito habilidoso em cortar árvores. E aí estava crescendo um rapaz forte, robusto, que mostrava também uma habilidade tremenda, né, para cortar as árvores. Ele tinha muita velocidade, muita astúcia. E um dia ele se sentiu forte o suficiente para desafiar o velho lenhador. E foi feita uma festa, foi uma motivação tremenda, a cidade inteira se reuniu, o povoado, né, para ver quem cortava mais árvores naquele dia. A atividade começou e cada um do seu lado ia trabalhando fortemente, porque cada um queria mostrar que era melhor do que o outro. No final do dia, houve uma grande surpresa, porque aquele senhor mais idoso, ele cortou mais árvores do que o jovem lenhador. E o jovem lenhador ficou indignado, porque ele falou: como assim que o senhor conseguiu ganhar? Eu não parei um instante e várias vezes eu vi o senhor parado, descansando. Como é que o senhor pode ter cortado mais árvores do que eu? Ao que o senhor respondeu: meu filho, as horas que eu sentei, eu não estava descansando, eu estava afiando o meu machado. Então, liderar é sobre afiar machado, é sobre ter essa pausa para conseguir parar, pensar, enxergar o que é mais estratégico de você estar fazendo e entender o que é possível fazer para que a sua equipe, o seu time, tenha o melhor aproveitamento e a melhor produtividade. Voltando aqui, por que liderar? Porque é preciso que exista um comando, uma direção para que as pessoas sigam e consigam realizar objetivos. Você tem um grande objetivo final, mas normalmente esse objetivo ele é realizado por grupos de pessoas. E cada grupo precisa saber exatamente o que é que vai fazer, em qual momento, para que as coisas consigam ser realizadas no prazo e da maneira mais correta. Então, o que você tem que fazer não é só botar a mão na massa. Isso é muito bom, um líder que faz. Mas um líder apenas fazedor, ele fica sobrecarregado de atividades e ele não consegue produzir, não é? E está pensando e está tendo os pensamentos estratégicos. Então, quando eu falei lá no início que você está cansado, sem tempo ou cansada, sem tempo para você e para a sua família, é que talvez você não esteja delegando para ninguém as suas atividades. É que talvez você ache que só você faz bem feito e não confia que os outros possam fazer. Então, o excesso de controle e essa mania que a gente tem, eu me incluo, porque também já fui assim, que só a gente sabe fazer bem feito, isso só serve para uma coisa, para nos sobrecarregar, para nos cansar. E ainda tem um ato aí que não é muito
que não é muito correto. A gente não está ajudando o outro a crescer. O líder não está ajudando o outro a se desenvolver e a mostrar que ele também é capaz de fazer. Quantas vezes um líder que é mais esperto, ele pergunta à equipe, pede sugestões, porque várias cabeças pensam melhor do que uma. Nenhuma inteligência independente é maior do que a inteligência do grupo. E às vezes, quando a gente pede socorro, a gente fica surpreendido com a qualidade das sugestões que vêm. Realmente surpreendido. E isso é muito bom. E todos se sentem participantes. Todos se sentem ajudando na construção de algo maior. E como você vai saber que você é um bom líder? Olhe para a sua vida. Você tem realizado tudo aquilo que você se comprometeu com você mesmo a fazer? Você tem feito as coisas que te fazem mais feliz? Você está feliz com a qualidade da vida que você está vivendo? Se alguma dessas respostas for não, você precisa parar e pensar e decidir. O que é que eu preciso fazer que eu não tenho feito até agora? O que é que eu preciso fazer diferente do que eu tenho feito até agora? E o que é que eu preciso eliminar da minha vida porque não está me ajudando em nada? Essas 3 perguntinhas farão uma grande diferença no resultado da sua vida. E aí vem aquela célebre frase: como é que você pode liderar alguém se você não está liderando a sua própria vida? É isso. É quando a gente não olha para a gente. É quando você não se coloca como prioridade. Não dá um tempo para parar e se organizar, que você começa a sentir que está perdendo o controle. Se sente mais cansado, se sente mais estressada ou mais estressado. Então esse é um ponto fundamental. Olhar para a nossa vida, para ver como é que nós estamos liderando ela. E a partir daí, fazer os ajustes, os alinhamentos para nos colocar no trilho, nos sentirmos mais seguros, nos sentirmos mais fortes e continuar a nossa jornada liderando o nosso time, a nossa equipe. Você pode fazer algumas perguntas do tipo: onde a minha vida estaria hoje se eu tivesse feito todas as coisas que eu prometi a mim mesmo? Onde estaria a minha vida financeira? Como estaria a minha situação se eu tivesse agido conforme aquilo que eu planejei? Como estariam os meus relacionamentos se eu tivesse cumprido todas as promessas que eu fiz às outras pessoas? Onde estaria a minha saúde hoje se eu tivesse cuidado mais dela? Então, essas perguntinhas, elas vão te dar um norte da onde você precisa colocar o olhar, aonde você precisa se dedicar mais. As soluções, elas nunca estão nas respostas, mas elas estão nas perguntas que a gente faz a gente mesmo. Muitas vezes a gente está sofrendo por algo que está nos machucando tanto e é uma coisa aparentemente sim, parece difícil, mas ela no fundo é simples de resolver. É essa parada, é esse aprendizado de parar e respirar e olhar para a nossa própria vida, ficar às vezes um tempo sozinho, sozinha, não é? Para ter essas conversas boas com a gente. Recentemente eu aprendi com um mentor, não é? A história da gente fazer uma reunião semanal com a gente mesmo. Reservar 1 hora na semana para olhar como é que foi a nossa semana. Eu consegui executar tudo que eu planejei? O que a mais eu fiz? O que eu preciso corrigir? O que eu preciso melhorar? E, acima de tudo,
o que eu preciso celebrar. Porque a maior parte do tempo, quando a gente para se olhar, a gente para só para olhar para os nossos defeitos. É muito comum nos meus processos de coach, quando eu estou atendendo as pessoas, o processo de mentoria, elas estarem se chicoteando com muita voracidade. E não precisa disso. Porque a primeira pessoa que você precisa acolher, respeitar, amar e entender é a você mesmo. Você quer saber como melhorar profundamente a sua vida para os próximos 5 anos? Então vamos lá. Primeiro, faça tudo o que você prometeu a você mesmo. Comece liderando a sua própria vida. Não dê desculpas. Se você se comprometeu a caminhar 5 quilômetros todos os dias, faça isso. Se você disse, eu vou acordar às 5 ou 6 horas da manhã, faça isso. Se você disse, eu vou parar de comer açúcar, não dê desculpas, faça isso. Se você disse, eu vou economizar dinheiro para fazer aquela viagem ou realizar aquele projeto que eu estou sonhando, faça isso. Faça aquilo que tem que ser feito e você vai ver a sua vida mudando. Se tem alguma coisa no ambiente que você vive, algumas pessoas que elas não lhes agradam e tem algum comportamento que você não gosta, pare e pense. Parte daquele comportamento pode ser seu. Pode ser você vendo uma coisa que você não gosta em você, no outro. Então, ao invés de criticar, olhe para dentro e pense, nossa, mas no fundo eu faço isso também. E corrija. Porque a gente não consegue mudar ninguém. A gente só consegue mudar a gente mesmo. Então, parte do sofrimento da gente, muitas vezes, é a expectativa que a gente coloca no outro. Ah, eu estou tão chateado com fulana, com fulano, porque ele não fez isso que eu esperava que ele ou ela fizesse. E às vezes a pessoa não tem a menor noção de qual é a sua expectativa. E aí tem esse ponto crucial na liderança, no relacionamento, que é a comunicação. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Agora a gente está falando de liderança. E vamos falar dos fundamentos da liderança. A primeira coisa é, a liderança requer confiança. Você precisa ser uma pessoa confiável. Porque se você não for uma pessoa confiável, os seus seguidores, os seus liderados não vão lhe respeitar. Você precisa ter, segundo ponto, credibilidade. Porque se você não tem credibilidade, as pessoas também não vão lhe respeitar. Elas podem até lhe respeitar na sua presença, mas quando você se ausenta, elas vão fazer aquilo que elas querem fazer. Né? Como é que a gente pode ensinar as pessoas a se engajarem no tipo de trabalho que a gente precisa, a se engajarem, a se comprometerem com aquilo que precisa ser feito na sua empresa, no seu negócio, no seu projeto, ou quando você está liderando uma equipe? Então a gente precisa parar um pouquinho e ver os diferentes tipos de liderança, né? Tem aquele líder que é o autocrático, é aquela pessoa que decide tudo sozinha, que não pergunta nada para ninguém, não é? E simplesmente diz, aqui eu mando e você obedece. É um tipo de liderança. E a gente sabe que esse tipo de liderança, ele não é efetivo porque as pessoas não se inspiram, elas não seguem, elas temem. E em algum momento, quando você se afasta, o barco perde o controle. O segundo ponto é o tipo democrático, que é mais, ele conversa mais, ele consulta, né?
aos liderados, tal. Esse é uma boa forma de liderar.